Olá, jovens, nós vamos então fazer a resolução dos exercícios do simulado, do último simulado que você realizou. O primeiro exercício que nós vamos resolver, que foi o número 5 da sua prova, ele diz o seguinte: a seguir é mostrada uma tabela com a eletronegatividade dos elementos químicos. O valor atribuído a essa propriedade é relativo a duas outras propriedades, a energia de ionização e afinidade eletrônica. Então aqui nós temos a tabela mostrando cada um dos elementos químicos e mostrando o valor da eletronegatividade para cada um desses elementos químicos. Então vamos ver o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado. Com base nessa tabela e nos seus conhecimentos, pode-se inferir que o elemento de maior energia de ionização tem eletronegatividade igual a 0,7. Ora, essa tabela é uma tabela de eletronegatividade, mas nós sabemos que a eletronegatividade depende da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Não é isso? Tá? Então, quanto maior a energia de ionização de um átomo, de um elemento químico, e quanto maior a afinidade eletrônica, nós sabemos que maior será também a eletronegatividade. Portanto, quando o exercício afirma aqui que o elemento de maior energia de ionização tem eletronegatividade igual a 0,7. Ora, quem tem eletronegatividade igual a 0,7 é o frâncio. E ele não é o elemento que tem a maior energia de ionização. Quem tem a maior energia de ionização, quem é? É o flúor, que tem aqui, no caso da tabela de eletronegatividade, está com eletronegatividade igual a 4. Então, essa primeira afirmação aqui ela é falsa. A letra B, os elementos do grupo 18 são os mais eletronegativos. Ora, os elementos do grupo 18 sequer têm valor de eletronegatividade. É só consultar a tabela aqui, você verifica que apresentam esses pontinhos aqui, porque exatamente eles não têm eletronegatividade. A eletronegatividade, ela revela a tendência que tem o átomo em receber elétrons. Os gases nobres, eles não têm tendência nenhuma para sofrer esse tipo de reação química. A letra C, a afinidade eletrônica do cloro é maior que a afinidade eletrônica do bromo. É o que está sendo posto aqui nessa afirmação na letra C. Ora, vamos ver então se a afinidade eletrônica do cloro, o que nós temos aqui? O cloro tem uma eletronegatividade maior do que o bromo. Se o cloro tem uma eletronegatividade maior do que o bromo, significa que a sua energia de ionização é maior do que a do bromo, porque nós sabemos que a eletronegatividade ela decorre dessas duas outras propriedades. E de que maneira? Quanto maior a energia de ionização, quanto maior a afinidade eletrônica, maior será a eletronegatividade. Então, a alternativa da letra C é a nossa alternativa correta. Agora vamos ver por que a letra D ela está incorreta. Todos os elementos de transição têm alta energia de ionização. Todos os elementos de transição, eles têm alta energia de ionização? Não. Nós temos aqui valores de eletronegatividade aqui, que alguns são considerados altos, como é o caso do níquel aqui, consequentemente teria associado uma energia de ionização mais elevada, mas nós temos elementos de transição aqui, com baixa energia de ionização. E esses elementos de transição aqui com baixa energia de ionização fazem com que a afirmação colocada aqui na letra D seja falsa. A eletronegatividade é uma propriedade aperiódica, diz a letra E. Não, é falsa porque nós estamos percebendo aqui que a tabela periódica, a eletronegatividade é uma propriedade periódica. Vocês estão vendo que ela tem um ciclo de aumento, depois ela vem e diminui, ela volta a aumentar, vem diminui, volta a aumentar e assim sucessivamente. Portanto, a alternativa correta mesmo é a letra C. Vamos então à resolução do exercício número 2, nessa sequência nossa aqui, o segundo exercício, que na sua prova correspondeu ao exercício número 6. Ele apresenta um gráfico de variação de raio atômico em função do número atômico. Então, nós estamos vendo aqui, esse gráfico mostra
o primeiro período da tabela periódica, onde eu tenho o hidrogênio e o hélio, o segundo período da tabela periódica, onde eu tenho, começa com lítio e termina com flúor, terceiro período, quarto período, quinto período, né? E o sexto período da tabela periódica, então, estão sendo mostrados aqui nesse gráfico. Vamos ver o que está sendo pedido. Com base nesse gráfico e nos seus conhecimentos, pode-se inferir que xenônio é um átomo menor que o criptônio, porque possui maior quantidade de elétrons para serem distribuídos. Ora, está aqui, vamos procurar o xenônio, está aqui o xenônio, né? Vamos procurar o criptônio, está aqui o criptônio. Ora, o que acontece? O criptônio está no primeiro, segundo, terceiro e no quarto período. Já o xenônio aqui, ele está no quinto período. Então, quem que é maior? Você pode fazer a projeção do gráfico. Se você fizer a projeção do gráfico aqui, você vai ver que o xenônio ele é maior do que o criptônio. Portanto, a afirmação, ela está dizendo que ele é menor, ela já começa falsa. Tá? Então, letra A, né? Fora, não é verdadeira. Letra B, o flúor e o cloro localizam-se em um mesmo período da tabela periódica. Se você interpreta o gráfico aqui, né, você vai ver que o flúor e o cloro localizam-se no mesmo período da tabela periódica. Então, vamos localizar aqui o flúor, vamos localizar aqui o cloro e vamos perceber que eles não estão no mesmo período da tabela periódica, portanto, a afirmação ela é falsa. Letra C. O sódio e cloro localizam-se em um mesmo período da tabela periódica e o raio do sódio é maior porque utiliza mais níveis de energia para distribuir os seus elétrons. Sódio e cloro. Vamos lá olhar? Então, o sódio e o cloro ocupam o mesmo período da tabela periódica, né? Correto? E o sódio tem um raio atômico, mas agora, é porque ele tem, como está dizendo aqui, porque ele utiliza mais níveis de energia para distribuir seus elétrons. Ora, se eles estão no mesmo período da tabela periódica, tá? A quantidade de níveis que eles têm para fazer a distribuição eletrônica é exatamente a mesma. Então, a afirmação está correta, porém a justificativa encontra-se está errada, está falsa. Então, letra C, não. Letra D. O quarto período da tabela periódica inicia-se com o potássio, que é o maior dentre os átomos desse período. Então, vamos lá. O quarto período da tabela periódica, 1, 2, 3, 4, inicia-se com o potássio, correto? E o potássio é o que apresenta maior raio atômico. Então, essa afirmativa, essa letra D está correta, é a nossa alternativa verdadeira. E a letra E está falsa porque ele está dizendo que o raio atômico cresce com o número atômico sempre. Não. Se você observar aqui, você vai ver que o raio atômico cresceu, tá? Aqui ele cresceu com o número atômico, ele começa a decrescer, ó, tá? Decresce, depois cresce novamente, decresce, tá? Então, ele não cresce sempre com o número atômico, por isso, é uma propriedade periódica. Então, a alternativa correta mesmo é a letra D de dado, tá? E, finalmente, o nosso terceiro exercício, que é o número 7 do seu simulado, ele conceitua uma propriedade periódica que você não viu em sala de aula, mas exatamente nós colocamos propositadamente, porque aqui está o conceito até para testar a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de interpretação. Tá? Então, essa é uma das habilidades que a prova do Enem cobra de você. Então, você está vendo uma propriedade completamente nova, tá? E com base nas informações, com base no gráfico que vai ser mostrado, você vai resolver essa questão. Então, ele está dizendo o seguinte: chama-se volume atômico de um elemento o volume ocupado por um átomo-grama, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos do elemento no estado sólido. Sendo que esta propriedade não representa o volume de um átomo, mas se relaciona com a estrutura cristalina do elemento. Portanto, visto que o volume atômico não é o volume de um átomo, mas de um conjunto de átomos, nesta propriedade influi não só o volume individual de cada átomo, como também o espaço existente entre os mesmos. A seguir é mostrado um gráfico com a variação do volume em função do número atômico. Com base no texto e no gráfico, pode-se inferir que, está aqui o gráfico,
né? Está mostrando o volume atômico em ml por mol, tá? E em função do que? Desse número atômico. Bom, o que ele diz na letra A? O volume atômico não é uma propriedade periódica. Bom, dá para perceber aqui que trata-se, sim, de uma propriedade periódica. Ela aumenta, depois ela diminui, então ela vai vivendo variações de aumentos e diminuições periodicamente, ok? B, o volume atômico tem uma relação direta e exclusiva com o raio do átomo. Claro que não. Né? Ele está dizendo aqui que, primeiro, que não o volume atômico, embora tenha essa denominação, não é um volume de um átomo, mas o volume de um conjunto de 6 vezes 10 a 23, ou seja, um mol de átomos. Tá? Ele enfatiza aqui, não representa o volume de um único átomo, portanto, essa afirmação da letra B é falsa. Letra C, o volume ocupado por um átomo de césio é 70 ml de acordo com o gráfico. Aí você vai lá no gráfico, procura o Celsius, e você encontra aqui 70, você vê aqui ml, e pode querer acreditar que essa questão é verdadeira. Jovem, presta atenção. 70 ml por mol. Por que por mol? Porque o volume atômico é definido, tá, em função do volume ocupado por 6 vezes 10 a 23 átomos de um elemento, né, no estado sólido. Tá? Então, esse volume aqui, 70 ml, não é para um átomo, é para um mol. E ele está afirmando aqui que esse volume é o volume ocupado por apenas um átomo, portanto falso. D. Dos metais alcalinos mostrados no gráfico, o sódio é aquele que tem o menor volume molar. Então, quais são os metais alcalinos mostrados aqui? Eu tenho sódio, né? Tá aqui, eu tenho potássio, eu tenho rubídio, eu tenho césio. Tá? E dos metais alcalinos mostrados aqui, o sódio é aquele que apresenta o menor raio? O raio dele está um pouco, está aqui em torno de 23, 24 ml por mol. Portanto, a alternativa correta é a letra D, bastante tranquilo, bastante fácil. Né? E a letra E está errada porque observa-se que a mudança de períodos na tabela periódica são acompanhadas de diminuição de volume, que caracteriza a propriedade como periódica. Olha, jovem, se você observar, o período termina aqui com o criptônio, e do criptônio para o rubídio, que isso aqui é um metal alcalino, isso aqui é um gás nobre, tá? Existe a mudança de período. No entanto, o raio atômico não diminuiu, ele continuou o quê? Aumentando. O xenônio para o césio, na verdade, que é outro metal alcalino, né? O xenônio, aqui que representa a mudança de período, do xenônio para o césio, né? Mudou de período, mas o raio, o volume atômico continuou aumentando. Então, essa afirmação da letra E também falsa. Né? Ficamos com a letra D, alternativa verdadeira. Foram 3 exercícios bastante simples, até porque o tema, né, não propicia assim, exercícios com grande nível de dificuldade. Tá? Eu espero que você tenha tido uma boa prova, que você tenha realizado uma boa prova e que o resultado seja bastante satisfatório, porque as questões estão bastante tranquilas e bastante fáceis. Tá bom? Então eu me despeço de vocês aqui, até a próxima oportunidade, um abraço a todos e até mais.